E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e hoje a gente vai falar sobre o nosso amigo Monark. Então solta a vinheta. No Flow, por onde a gente passa é show, fechou? E olha onde a gente chegou. Então, gurizada, antes de mais nada, pedir pra vocês se inscreverem no canal que menos cresce no Brasil. Quem não é inscrito, já dá joinha se tu não deu joinha ainda. No final tu dá dislike, fica tranquilo, é pra mexer nos algoritmos do YouTube. Lembrando que vocês podem apoiar o canal que menos cresce no Brasil com o botão aqui Seja Membro, tá? Dá menos que uma cerveja, cara, fica tranquilo. Daí tu apoia o canal que menos cresce no Brasil e a gente continua fazendo vídeo sem ficar só gastando dinheiro pra fazer vídeo. E comprando equipamento, e microfone e tal. E também tem ali na descrição umas formas de ajudar via PicPay, transferência direta ou assinatura mensal dos brothers. E também minhas redes sociais para vocês me seguirem. Cogite nos apoiar, porque é bom. Os pagadores de impostos precisam me apoiar. O nosso amigo Monark andou falando, ele e a Joyce, eu peguei o trecho, né, que eles falam sobre a região Nordeste. Vi que o Monark foi lá. Ele falou, ai, todo mundo que está falando, me cancelando, porque eu falei mal do Nordeste, olha o que eu falei. E tem uma outra fala que ele faz sobre a região Nordeste, que tá no Twitter dele, se eu me lembrar, eu coloco aqui. Que na verdade antes de começar a falar sobre isso, a gente tem que entender. A fala dele sobre a região Nordeste é uma fala muito mais dentro daquela perspectiva. Ai, se todos os estados tivessem autonomia, as pessoas iam se desenvolver. Uma coisa que eu concordo com ele, inclusive, né? Quanto mais autonomia um estado tem, mais a possibilidade dele se desenvolver. Só que essa fala não exclui essa que a gente vai ver aqui, tá? E é isso que a gente tem que entender. É possível, tipo, sei lá, vou falar uma coisa muito absurda no sentido de, tipo, né? Mas assim, o Hitler era vegetariano, né? Não tô comparando o Monark ao Hitler, óbvio que não. Mas só pra, né? Tem como tu ser idiota, né? E ao mesmo tempo falar uma coisa que faz sentido, né? Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês aqui o vídeo. O vídeo tem 1 minuto, acha? Ele e a Joyce falando da região Nordeste, tá? E eu vou parando pra poder fazer alguns comentários. E assim, eu juro que eu vou fazer de tudo para não me irritar. Vamos lá, então. Tem um monte de dinheiro que a gente manda pro Nordeste, né? O São Paulo. E aí o que acontece? Fica toda a economia do Nordeste, e a minha namorada ela é de Aracaju, né? E fica toda a economia do Nordeste voltada no carguismo público, fica todo nesse aparato. E lá... Tá. Qual é o ponto que ele está defendendo aí? Falando que o dinheiro que os estados pagadores de impostos mandam para o Nordeste fica tudo neste carguismo público. Daí eu fui lá, entrei no site do Mises Brasil e realmente tem ali uma distribuição que o governo federal faz que há muito tempo já as pessoas reclamam de de ser injusta, né? Por exemplo, tem estados que recebem mais dinheiros de impostos da União e outros, né, que acabam pagando para que esses impostos cheguem nas pessoas. E daí a gente tem que entender como funciona no sentido da União, né, o governo federal. O governo federal ele funciona centralizando uma parte, né, uma parte do dinheiro do Brasil, e essa centralização dele ele vai cobrir outros gastos no Brasil. É como se fosse assim, uma empresa matriz que ela acaba cobrindo gastos de outras filiais, tá? Tô falando de um jeito bem simples. E daí ele diz que isso incentiva carguismo público. Porra, é sabido que São Paulo, Rio de Janeiro, até por ter mais dinheiro e ser grandes cidades, tem muito mais cargo público, por exemplo, do que Fortaleza. Tá? Então, já isso por si só já acabaria com o argumento dele. Mas o que me chama mais atenção nesse gráfico de pagadores de impostos, por exemplo, tá? A gente tem estados ali como Goiás, Mato Grosso do Sul que recebem dinheiro da União. Claro que eu não acho também legal, porque o Monark não... Mas assim, vocês entendem como o argumento sempre se volta pro Nordeste, sempre se volta pro elo mais fraco, para quem tem a história mais... sofrida, entre aspas, assim. Então tudo se volta sempre pro Nordeste, mas sendo que Goiás, Mato Grosso do Sul também recebem dinheiro. Então essa ideia do Monark, ela é uma ideia que ela até pode estar com fundo de razão. Isso que a gente ela até, nossa, mas pô, tem como defender isso sim, acho que a gente manda dinheiro. Ela até pode estar com fundo de razão. Mas é sempre... Por que a gente chama que isso é uma fala preconceituosa, uma fala xenofóbica? Porque ela sempre é direcionada para a região Nordeste. Sempre quando se fala da região Nordeste, tu fala isso.
né, quando tu fala da economia da região Nordeste, porque isso daí tu associa com as pessoas que não querem trabalhar e são preguiçosas para trabalhar, tá? Então ele diz que tudo vai para carguismo público, sendo que, porra, o cara mora em São Paulo é a mesma coisa também. Enfim, continua vendo aí. Não desenvolve não desenvolve indústria, não desenvolve comércio, porque o sistema tá todo viciado no dinheiro que vem dos... Não desenvolve indústria e não desenvolve comércio. A gente tem uma série de indústrias no Nordeste. O Nordeste está sendo uma das regiões que mais recebe indústrias ultimamente no Brasil, porque ela está com todo um plano fiscal para as indústrias irem para lá. A gente tem todo o polo produtor no Nordeste, lá em Camaçari. A gente tem um monte de indústria. A gente tem a Ford, que foi para Bahia. Isso é uma coisa que se fala muito, porque eu sou de Porto Alegre, não sei se vocês viram, eu sou de Porto Alegre. E a Ford ia vir para o Rio Grande do Sul. E foi uma super briga, ela acabou indo para Bahia. Então, assim, como assim não se desenvolve comércio? Não? Todo o comércio, toda a expertise que os caras têm sobre turismo, por exemplo, isso é comércio, sabe? Então, assim, isso é uma fala preconceituosa. Não adianta tu vir passar pano. E me surpreende isso de uma pessoa que tem condições de viajar. Porque eu também sou muito ateus. Quando tu viaja, né? Quando tu viaja de fato pros lugares, vai, olha, tu vê que o negócio não é bem assim, tu entendeu? E vai lá esse cara, tipo assim, tem condições de viajar. Prova, pô, uma morada do cara é sergipano, pô, não, de Aracaju, né, no Sergipe. Pô, o cara deve ter ido, sabe, e o cara ainda fala do não tem comércio, então tudo que ele foi, vai andar de jatinho, vai tomar cervejinha na beira da praia, numa cadeira ali, tudo isso é comércio, velho. Então, sabe? Impostos. Não é isso. Não desenvolve porque você tem políticos muito ruins que não sabem aplicar políticas públicas de desenvolvimento. Não criam um bom... Daí já começa com Joyce Hasselman. Tipo, não é isso. Daí tu, pô, a Joyce aí, né, um pouco... Não desenvolve porque tem políticos muito ruins. E daí eu fico pensando assim, será que São Paulo tem político bom? Daí eu me lembrei de quem? Eu me lembrei do Tiririca. Mas o Tiririca é nordestino. O cara foi eleito por São Paulo. Me lembrei do Tiririca, me lembrei do Alexandre Frota. Me lembrei, isso assim, só pra falar dos que surfaram nessa onda aí midiática pra ser eleito, né? Então ela já começa falando disso, eu já acho estranho. Isso vindo de uma mulher candidata a prefeita que tem acusações de plágio. Enfim, vamos continuar vendo. Os ambientes de negócios, porque a pobreza daquela gente favorece os políticos daquela região. Então, esse é um dos pontos que não desenvolve. Agora eu vou contar um segredo pra ti, Joyce, pra todo mundo aqui que tá ouvindo. A pobreza de uma determinada população favorece sempre os políticos e não só na região Nordeste. Não só na região Nordeste. Isso que é muito curioso de observar. É interessante que tu tenha uma massa mais pobre, que aquelas pessoas às vezes não se desenvolvam, porque tu consegue realmente ali numa troca de favor, em alguma coisa. Só que isso não é, sabe? Esse é o ponto. Fala-se como isso fosse específico da região Nordeste. Isso não é específico da região Nordeste. E é isso que me deixa puto da cara, porque isso é uma fala pautada na ignorância e no preconceito. Tá? Pautada na ignorância e no preconceito. Onde tu acredita nisso, porque é muito assim, ó. Tu fala daquela região, tá? Como se de onde tu viesse, no caso aí, Sudeste, eu que sou do Sul, não tivesse problema nenhum, sabe? E é isso que a galera do Nordeste fica puta, e com razão. Dou 1000 razões pro cara ficar puto com isso, sabe? Também não desenvolve porque não tem gente que pensa. Eu pensei em um projeto Nordeste pro Brasil. Moleque! E essa é a grande chave. Ai, mas não foi o que ela quis falar. Ai, mas eu não sei o que. Ai, cara, Nordeste, terra de Milton Santos, o maior geógrafo aí do Brasil, um dos maiores geógrafos do mundo, considerado um dos maiores intelectuais que o Brasil já teve. Terra de Belchior, velho, que largou a faculdade de medicina pra virar músico. Terra do Elomar, né? Então, assim, porra, tem gente que não pensa. Terra do Ceará, né? Que o Ceará é um estado que apresenta altos índices educacionais, por exemplo, no Brasil. Vários índices educacionais excelentes que tem no Brasil, né? Públicos. Então, assim, gente que não pensa. E daí, do outro lado, a gente tem aí a Joyce, que, porra, porque no momento que tu fala isso de uma população, tu tá...
É como se tu fizesse aquela divisão só, tem gente que não pensa, eu política aqui vou conseguir, porque ela até fala no vídeo assim, pensar numa proposta aqui pra desenvolver o Nordeste, porque eu sim, vinda do Sudeste aqui, eu tô ligado como se faz. Levei pro presidente, batizei de Bom Brasil, falei, ó, dá pra resolver a miséria e a fome no Nordeste desse jeito. Põe a Michele Bolsonaro pra dar tchauzinho, eu trabalho no bastidor, a gente resolve. Não tem fome no Sudeste, não tem miséria no Sudeste, no Sul. Depois até um outro vídeo ela fala que tem, mas é que aqui a gente tem uma terrinha, lá eles não têm terrinha pra plantar. E daí ela associa até, antes da gente ver, ela fala assim, ai, porque lá tem a seca, né? E daí eu como professor, realmente a gente estuda muito e explica muito a indústria da seca. A indústria da seca foi um comportamento político de determinadas regiões do Nordeste, onde as pessoas, usando o argumento da seca, conseguiam uma série de recursos do governo federal para si, os coroné, e conseguiam manter a galera meio que fechadinha no poder, né? Isso é a indústria da seca. Só que ao mesmo tempo a gente tem que entender a seca no Nordeste, como a galera adora falar. Porque o Nordeste tem seca, né, meu? Porra, é em regiões muito específicas. O litoral inteiro do Nordeste, por exemplo, chove. Vocês vão observar aí agora essa imagem que eu tô mostrando pra vocês, do Planalto da Borborema, que é uma barreira geográfica, que a gente fala, uma barreira orográfica, que a gente acaba tendo chuva no litoral nordestino. Então Recife chove bastante, velho. Fortaleza chove bastante, saca? Natal chove bastante. E onde depois desse planalto, né, em direção ao sertão, que ali sim que tu vai ter zonas mais associadas às secas. Mas isso não é necessariamente um impeditivo de desenvolvimento, tá? Isso não é impeditivo de desenvolvimento. Israel produz fruta na seca e tal. Realmente ali faltaria um plano de desenvolvimento para ali, mas não vindo de Joyce Halseman do Sudeste, como se fosse, sabe? É isso que eu fico puto também, assim. Como se a galera do Sul e do Sudeste fosse tipo assim, eu vou levar o desenvolvimento para aí. Saca? O Nordeste foi uma das regiões mais ricas do Brasil durante séculos, tá? Então, assim, esse foi o vídeo dela. Não adianta vir aqui falar... mas não teve nada de preconceitos, foram só verdades. É difícil, mas vocês têm que começar a prestar atenção que esse tipo de argumento é o que acaba dando margem, por exemplo, de falar que nordestino é vagabundo, que nordestino não gosta de trabalhar. E vou contar um segredo, eu também não gosto de trabalhar, viu? Eu não sei, na verdade, quem gosta de trabalhar. E acaba rebaixando a região Nordeste nessa perspectiva aí do Brasil, porque tu acha, porque tu é do Sul, do Sudeste, que aqui sim que os bagulhos funcionam, né? Não, aqui que bagulho funciona, não sei o quê. Aqui que daí, puta, corrupção no metrô de São Paulo, aqui em Porto Alegre, uma discussão de séculos e séculos, não consegue botar a porra do metrô, onde buscar a passagem mais cara das capitais e aqui em Porto Alegre. Então, olha a quantidade de defeitos que o Sul e o Sudeste tem também. E volto a lembrá-los, quando aquele argumento do Monark, tem que levar em conta também outras regiões do Brasil que recebem mais do que pagam. Isso não é falado. Então, por isso, o que torna essa fala dele bem mais preconceituosa, tá? Tentei não me irritar, eu acho que eu consegui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Escreva aqui embaixo. E é isso. Eu vou acabar o vídeo agora antes que eu comece a ficar puto da cara com ele, tá bom? Era isso. Beijo no cérebro de todo mundo e tchau.